muitas pessoas estão passando hoje. Eu pude identificar isso com muita clareza essa semana. Fiz algumas mentorias essa semana e é unânime o que as pessoas estão passando. Todas elas estão passando, essas que me procuraram estão passando por isso, que é não conseguir se encontrar na vida, não conseguir realizar os seus sonhos. Tem muita dificuldade nisso, em realizar os sonhos. Elas têm grandes sonhos, têm potencial gigantesco, têm tudo para dar certo, mas não conseguem realizar os seus sonhos. E por que que isso acontece? Nós vamos ver 4 fatores que te impedem de realizar os teus sonhos, de viver aquilo que te faz feliz nessa vida. Porque para que você veio nessa vida aqui? Não tem sentido se não for para você realmente ser feliz. E o primeiro fator, então, que ele impede você de realizar os teus sonhos, isso eu identifiquei, essa defasagem, esse problema que a maioria das pessoas está passando hoje em dia, fazendo essas mentorias na semana. Eu vi que várias pessoas, elas tinham o mesmo sintoma de falta de autoconhecimento, não conhecer a sua identidade, não conhecer a sua essência, não conhecer muitas vezes para que foi criada, qual o propósito da vida para ela, sabe? E conversando com essas pessoas, eu consegui identificar o sofrimento delas. O pessoal que está assinando aí, fala Rafa, fala Paloma, sejam bem-vindos. Então, estou compartilhando aqui por quê? Porque eu notei na vida delas que faltava isso. Faltava alguém que pudesse auxiliar, alguém que pudesse, de alguma maneira, ouvir, ajudar. E em todas as pessoas que eu conversei essa semana, elas manifestaram esse mesmo problema, essa mesma dificuldade de não conseguir realizar os seus sonhos, não conseguir vencer os seus medos, ter um potencial gigantesco, mas não conseguir sair do lugar. E são quatro fatores aqui que eu identifiquei essa semana que estavam impedindo essas pessoas, né? O primeiro fator era quando as pessoas elas pensavam muito no que os outros iam pensar delas. Toda decisão que essas pessoas iam tomar, elas pensavam primeiro, o que os outros vão pensar de mim? O que eles vão achar de mim? Porque isso acabava impedindo elas de se movimentar. Elas não conseguiam tomar decisão, não conseguiam realizar seus sonhos, suas metas, sair do lugar. Veja como isso é triste, você viver então a sua vida, né, pautada pelo que os outros vão achar e vão pensar de você. Se você não tem a tua autoimagem curada, você não vai conseguir realizar tudo o que você veio para realizar aqui nessa terra. Então é um problema na tua autoimagem que você dá muita importância, uma importância gigantesca para o que os outros falam, tem o medo da crítica, acaba se bloqueando, ficando com medo de crítica dos outros e deixa de fazer, deixa de realizar na sua vida. Isso é muito sério. E em uma das pessoas que eu conversei essa semana, eu identifiquei isso nela. Ela tinha um medo gigantesco de, então, tomar decisões, realizar as coisas por medo do que os outros iam falar. Fala, Du, tamo junto. Domingo que vem, hein? Espero você aqui, hein? Então, e ela tinha esse medo. Então, você vê que o medo da crítica, se preocupar com o que os outros vão falar, impede muitas pessoas de viverem aquilo que elas foram projetadas para viver aqui nessa terra. Outro ponto que eu percebi conversando com essas pessoas, que ao inverso disso, ao invés de se preocupar com o que os outros vão falar, são aquelas pessoas que vivem no eu. Elas são preocupadas com a autocrítica, porque elas têm dentro delas um perfeccionismo. Ela acha que só o jeito dela está certo, e se não for perfeito como ela idealiza na cabeça dela, não está bom. Aí o que ela faz? Ela não faz. Esse é o problema. Ela não realiza sonhos, não realiza metas, não realiza objetivos. Ela não faz nada, ela não sai do lugar, porque tem que ser perfeito. Se não for perfeito, ela não sai do lugar. Então muitas pessoas têm sofrido com isso. Umas por essa autocrítica, outras por medo da crítica de outras pessoas. E por isso você vê tantas pessoas frustradas hoje em dia, que chega no final do ano, vai ali Réveillon, faz um monte de meta para o próximo ano, um monte de sonho, plano, fala, esse vai ser o meu ano, agora vai dar certo, agora as coisas vão acontecer, e o ano vai passando e não acontece. Quantas pessoas eu conversei essa semana que estão realmente frustradas, porque nós já estamos encerrando o segundo mês do ano. Pensa,
só falta 10, daí acabou o ano de novo, já é o próximo ano, e elas não realizaram nada. Então isso realmente é algo que é muito frustrante. Mas existe também um outro fator que também impede as pessoas de realizar. Então nós vimos, o primeiro é o medo da crítica dos outros, se preocupar com o que os outros falam. Segundo, se preocupar com sua autocrítica e seu perfeccionismo, que o perfeccionismo você tem que extinguir da sua vida. E o outro é aquelas pessoas que vivem no passado. Elas sempre culpam a vida delas, o que elas estão vivendo hoje. Ah, eu não tenho isso porque lá no passado era melhor. Quando eu tinha aquele emprego, quando eu tinha aquela pessoa na minha vida, quando eu morava em tal lugar, quando eu estava na época do colégio, sempre no passado. Ela pega que isso é algo bom que ela viveu no passado, fala só, tudo bem? Ela pega algo que viveu do passado bom e usa como desculpa para não viver algo bom no futuro. Então essa pessoa que vive no passado, sempre se preocupando com o passado, ela não consegue produzir, ela não consegue realizar, ela não consegue então viver tudo aquilo que ela planejou para a vida dela. Muitas vezes não consegue nem sonhar com algo novo, então ela vai acabar se frustrando. Nós temos visto em todo o cenário nacional, vou falar do nacional, não vou falar do mundial, mas no cenário nacional, nunca foi tão se falado na questão de suicídio como agora, entendeu? É o que as pessoas estão vivendo, muito suicídio acontecendo, porque as pessoas estão frustradas, não conseguem sair do lugar. E esses 4 fatores, eles determinam se você vai realizar seus sonhos ou não. Então, recapitulando, você não realiza seus sonhos ou por medo da crítica, se preocupar demais com o que os outros vão falar. Segundo, por tua autocrítica, por você ser perfeccionista demais e achar que nunca está bom e no fim você acaba não realizando. Terceiro, quando você está no passado, pensando que só as condições do passado eram boas e, quando eu tinha aquilo, quando eu estava em tal emprego, quando eu fazia tal coisa, as coisas eram legais e você não produz no presente. E o quarto fator, que é quando você está no futuro, é ao contrário disso, você está no futuro. Quando eu tiver tal emprego, as coisas vão acontecer. Quando eu tiver um carro, quando eu tiver um marido, quando eu tiver uma esposa, quando eu mudar de cidade, quando eu trocar de casa, quando. E no fim não acontece nada na vida dela. Ela não consegue sair do lugar, porque ela sempre fica esperando uma condição futura e acaba não realizando seus sonhos, não realizando aquilo que foi projetado para viver nessa terra. E, por consequência disso, ela não alcança nada no futuro. Aquele futuro que ela espera chegar um dia, nunca chega. Eu vi uma frase essa semana que é muito legal, que a esperança, né, ela está errada quando a gente só espera. A esperança sem agir é voto de tolo. Então nós temos que ter esperança de um futuro melhor. Mas nós não podemos depender dessa esperança, nós temos que agir agora. E como que eu faço isso então? Como acabar com essa frustração e começar a realizar sonhos, metas e tudo mais? Como que eu faço? Você tem que viver no teu agora, no centro. É como se fosse um círculo. Você faz um círculo e você vai fazer um mais ali no meio do círculo. Desse círculo, em cima está os outros, a crítica, embaixo está o eu, o perfeccionismo. De um lado vai estar o passado, de outro lado vai estar o futuro. E no meio desse círculo ali então vai estar o teu agora, o presente. Livre das críticas, livre do teu perfeccionismo, livre do teu passado e livre do teu futuro. Agora, para você desenhar, então, a tua fórmula para realização de metas, você tem que responder a pergunta: o que eu posso fazer agora para ficar mais próximo dos meus sonhos, do que eu quero realizar para esse ano? Lembrando que nós já estamos no dia 19 de fevereiro, esse é um mês mais curto. Então já estamos encerrando praticamente o segundo mês do ano, só faltam 10 meses para você realizar os teus sonhos, realizar as tuas metas. Garanto que no final de ano, ali na virada de ano, você fez vários planos, várias metas. Né? O que todo mundo faz? Quero emagrecer, quero trocar de carro, quero isso, quero aquilo, e no fim nada dá certo. Por quê? Porque sempre coloca a culpa em uma desses 4 fatores. Em um desses 4 fatores, ela se agarra como culpa e não realiza. Mas você tem que saber que você não é consequência da tua vida, você é causa. Tudo que você está vivendo hoje é fruto das tuas decisões. E se você não aprender a tomar decisões saudáveis para a tua vida, é lógico que você vai sofrer. Porque a lei da semeadura é muito forte, é plantio e colheita. O que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. E você está colhendo hoje o que você plantou lá no passado.
né? Outra frase que me marcou muito essa semana, até quando eu compartilhei, me mandaram mensagem e falaram assim, nossa, essa frase foi muito forte. Ela não é minha, é óbvio, mas é uma frase que eu trouxe como filosofia de vida, né? É que hoje eu te garanto que você se arrepende de muitas coisas no passado. Falar, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse estudado antes, se eu tivesse feito assim, assim, assado, né? Mas o que você vai se arrepender lá no futuro de não ter feito hoje? Já parou para pensar nisso? Essa é uma das frases mais fortes, assim, que tem me ativado. Levantar cedo e falar, não, eu tenho que aproveitar cada segundo do meu dia, eu tenho que fazer um dia extraordinário, eu tenho que fazer as coisas acontecerem, porque senão eu posso chegar lá no futuro e se arrepender de não ter começado agora. E algo que me marcou muito, que eu sempre falo isso nas lives, sempre falo isso nos vídeos, para as pessoas, nas mentorias, que é o testemunho da minha avó. A minha avó viveu uma vida que disseram para ela viver. A minha avó não casou, minha avó não seguiu a profissão dela, ela se aposentou com outra profissão, tudo porque a família não aceitava, a família falava que tinha que ser assim, que tinha que ser assado. E ela chegou no final da vida dela, nos seus últimos dias, se arrependendo na vida que viveu. Você entende como isso é frustrante? Então você chegar no final dos teus dias e falar, poxa, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito isso, eu me arrependo da vida que viveu, eu desperdicei a minha vida. É assim que você quer chegar lá no final da tua vida? Com arrependimento, falando, eu desperdicei a minha vida? Não. Então pensa, tem muita coisa agora que você se arrepende de não ter feito no passado, ou ter feito ou deixado de fazer no teu passado, mas o que importa é o que você vai se arrepender no teu futuro de não ter feito agora, de não ter começado agora. Então ativa isso, pega essa frase como filosofia de vida, assim como eu peguei para mim, ativa isso na tua vida e bora viver um ano extraordinário, porque já foram 2 meses, só tem 10 e vamos para cima. Então, recapitulando aqui para a gente encerrar a live, é uma live surpresa, live rápida. O que te impede de realizar teus sonhos? 4 fatores. Opinião dos outros, dá importância para a opinião dos outros, isso vai te impedir de caminhar, de avançar. Dá opinião para a tua autocrítica, ser perfeccionista e achar que tudo tem que ser perfeito, senão não adianta fazer. Então, isso também te impede, por exemplo, vou gravar uma live, eu não tenho uma luz boa, eu não tenho um iPhone 29, eu não tenho internet boa. Meu, não interessa, começa do jeito que tá e vai, as coisas vão caminhando, vão evoluindo, a melhor coisa que tem é a evolução, né? Então não se prenda pelo perfeccionismo, quanta coisa aí você tem talento, é bom em fazer e não faz porque fica dando essa desculpinha. Ou, o que os outros vão pensar de mim, ou, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então para com isso agora e ativa esse ano extraordinário. Outro ponto, pessoa que vive no passado, quando eu tinha tal coisa, quando eu tinha aquela condição, ou pessoa que vive no futuro, quando eu tiver tal coisa, as coisas vão acontecer. Quando eu casar, a minha vida vai mudar. Não vai. Se continuar com as mesmas atitudes, vai ter as mesmas sementes plantadas e vai ter a mesma colheita lá no final. E isso é impressionante. Você vê hoje como as pessoas estão sem identidade, estão frustradas com a vida, se arrependendo da vida que estão vivendo, achando que estão desperdiçando a vida, e muitos estão tirando sua própria vida por causa disso. Então essa é uma missão de vida para mim, me desenvolver para poder ajudar a desenvolver outras pessoas. É o que eu quero para mim, porque eu não aceito na minha vida desperdiçar a minha vida, não viver uma vida extraordinária. E o que mais me dói é ver pessoas também no automático não vivendo a vida que foram projetadas para viver aqui nessa terra. Então, esse é um segredo maravilhoso. Como eu disse, é uma live super rápida. Quero mandar um abraço para todo o pessoal que participou aqui. A Rose, o Luiz, o Vandeco, a Angie. Então, pessoal, grande abraço a vocês. Obrigado por participar. Espero não ter esquecido. Deixa eu estou vendo aqui todo mundo que participou. Espero não ter esquecido de ninguém. Mas isso aí. Obrigado por participar, pessoal. Espero que esse conteúdo tenha trazido clareza para a tua vida. O celular está balançando um pouco aqui, mas não vamos parar não tem problema. Não tira o perfeccionismo. Isso aí. Vai ficar gravado. Você que chegou aí no finalzinho e quer ver o que a gente falou nessa live, vai estar aí daqui a pouco, vai estar gravada, vai dar para assistir de novo. Isso aí. Fechou, pessoal? Até mais. Grande abraço. Até a próxima.